começar a falar quando você fizer um movimento aí para mim. Pode mexer nesse quadrado. Sejam todos muito bem-vindos a essa live onde a gente vai conversar sobre a vacina da dengue no município do Rio de Janeiro. Para esse papo, eu estou aqui com a super coordenadora do programa de imunizações, Nádia Greff, que já vai apresentar para a gente sobre essa nova vacina introduzida no SUS. E também já quero aqui agradecer a toda a nossa rede que está assistindo a gente aqui, acompanhando. A gente já está vendo vocês aqui no chat. Então, coloquem mesmo, se inscrevam no chat, coloquem lá de onde vocês são, e também qualquer dúvida, qualquer comentário, porque a gente vai ter esse momento de aprender mais sobre essa vacina com a Nádia e depois tirar as dúvidas e os comentários. Então, já de cara, quero também aqui dar uma boa tarde e agradecer toda a rede de atenção primária, as clínicas da família, os centros municipais de saúde que estão se inscrevendo aqui, as equipes das centrais regionais de rede de frio, as equipes das divisões de vigilância em saúde e também da coordenação do programa de imunizações, nossa equipe que também está assistindo. Para quem não me conhece, eu sou Gislane Mateus, superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. E, Nádia, a gente está nesse momento aí dessa nova vacina introduzida e sendo incorporada no calendário mesmo do SUS, iniciando essa vacina tão aguardada da dengue. Então, a gente está muito feliz, já agradecendo não só pela operação e condução de toda a imunização da cidade do Rio, mas também de estar agora compartilhando esses conhecimentos sobre essa nova vacina com a gente. Olá, Gislane, boa tarde a todos que nos assistem. Eu acho que é um marco, né? A gente está começando aí um passo importante na história da saúde pública carioca. E a gente está aqui hoje para compartilhar conhecimento, fazer uma troca. É uma apresentação que traz aí o panorama dessa introdução da estratégia de vacinação dengue, né, que tem todo um foco aí para um público-alvo específico. Eu acho que é uma boa oportunidade para a gente conhecer mais, estudar, se interessar, porque em breve a gente já vai estar vacinando a nossa população-alvo. Isso aí, Nádia. Como nosso secretário Daniel Soran sempre fala, né, vacina chegou, é vacina no braço, né? Então a gente já está aí preparando a rede para tão logo chegue a gente começar a aplicar. Eu também não posso esquecer de agradecer aqui toda a equipe do Otix, que a gente está hoje em um cenário um pouco diferente, né? Geralmente a gente faz o papo nos estúdios do CI, do Centro de Inteligência Epidemiológica, e hoje a gente está aqui nos estúdios do Otix Cash, nesse espaço e sendo tão bem recebidos por essa equipe. Então, agradecer aqui a toda a equipe. E, Nádia, apresenta então um pouco para a gente, vamos saber mais dessa vacina. Ok, então, mais uma vez, bem-vindos a essa live. Estejam confortáveis para comentar, para trazer as questões. A gente vai fazer uma apresentação que aborda um pouco do cenário pensado para a introdução dessa vacina. É uma estratégia de vacinação, então é um público-alvo específico. Então, a gente trouxe aqui um materialzinho para brindar aí o público que está nos assistindo com informações. Então, a gente vai começar. Sou Nádia Greff, coordenadora do programa de imunizações aqui da SMS Rio. Agradecer também, antes da minha apresentação, o apoio de toda a coordenação de imunização da equipe, que me ajudou também na composição desse material, que é incansável também, né, em todas as ações de vacinação. Então, a gente traz aqui vacinação contra a dengue no município do Rio de Janeiro, orientações técnicas. A gente começa apresentando aqui uma trajetória da vacina dengue, que é uma vacina atenuada no Brasil, só para mostrar aos senhores que o registro da vacina dengue ele aconteceu em março de 2023. Então, apesar da gente ter agora um momento pontual de incorporação dessa vacina no Sistema Único de Saúde, a tratativa para essa utilização ela já vinha sendo feita desde março de 2023, a partir do momento que a Anvisa efetua o registro da vacina atenuada pela Takeda Pharma. Em outubro de 2023, nós fizemos, então, tivemos a avaliação da incorporação da vacina dengue, o CONITEC, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS, passou, então, a fazer toda a avaliação, estudo para a incorporação dessa vacina, então já havia aí
a Câmara Técnica do Programa Nacional de Imunizações já discutindo bastante sobre público-alvo, recomendações de como é que seria feita essa estratégia de vacinação. E a gente chega em dezembro de 2023 com efetiva incorporação no Sistema Único de Saúde, já considerando critérios critérios sanitários, epidemiológicos, econômicos, e a gente tem aí esse brinde aí dessa trajetória pensada, estudada, planejada, para que vocês percebam que uma vacina, quando ela é registrada, ela passa por toda uma avaliação muito séria, muito técnica da Câmara Técnica do Ministério da Saúde para a decisão final. Então, a gente tem marcos importantes aqui para destacar nesse cenário de discussão de incorporação. A OPAS-OMS já havia recomendado a indicação da vacina sendo introduzida, né, para pessoas de 6 a 16 anos. Essa já vinha sendo uma recomendação mundial. E, a partir dessa recomendação OMS-OPAS, a CETAI, que é a Câmara Técnica Assessora em Imunizações do PNI, já ponderou toda a análise, já concordou com essa faixa etária inicialmente pensada e iniciou-se, então, uma discussão a partir do modelo de fornecimento da vacina. A Takeda ela tem aí uma limitação nesse fornecimento para esse momento. Então, na discussão tripartite, Ministério da Saúde, CONAS, CONASEMS, houve, então, uma decisão final para iniciar a vacinação contra a dengue na faixa etária de 10 a 14 anos. E esse critério ele se baseia nas taxas de hospitalização por dengue nos últimos 5 anos no Brasil. Então, se a gente olha aqui esse slide que mostra o cenário das hospitalizações por dengue por região, a gente vai verificar o destaque que é dado ao Brasil nessa faixa etária de 10 a 14 anos, perfazendo realmente a faixa etária que tem aí um perfil de hospitalização por dengue. Se repete no norte, se repete no sudeste, né? Então, tem cenários diferentes, mas na avaliação definitiva do Ministério da Saúde, a ponderação epidemiológica ficou, então, por essa decisão do perfil de 10 a 14 anos. Então, já entendemos aí que a gente tem critério, evidência científica, evidência epidemiológica, perfazendo a indicação da vacina. A gente tem esse marco histórico do SUS. O Brasil é o primeiro país do mundo a oferecer a vacina dengue no Sistema Único de Saúde, o que só nos traz mais orgulho, né? A gente já tem aí o melhor programa de imunização do mundo, pautado num calendário de excelência, e a gente ganha, então, a oportunidade de ter mais uma vacina. Existe aí uma previsão do Ministério da Saúde de distribuição de mais de 6 milhões de doses para essa vacinação que é pensada agora para 2024, sabendo que a gente tem aí a recomendação seletiva do Ministério da Saúde de 521 municípios selecionados, muito pelo perfil populacional, acima de 100 mil habitantes, e também pela incidência da doença. Cabe lembrar a todos os senhores que nos assistem nessa live que a gente está falando de vacina, a gente está falando da importância da vacinação, mas a vacinação ela será uma aliada conjunta com estratégias no combate à dengue. A gente não pode perfazer a diminuição de qualquer regra sanitária ou ambiental de excelência só porque a gente está começando com a vacinação. Então, a vacina ela entra como uma ferramenta adicional que nos ajudará a médio e longo prazo. A gente vai começar a ver os resultados do impacto de proteção na população vacinada, mas outras medidas elas não podem ser abandonadas de forma alguma. Então, seguindo aqui, trago para os senhores aqui o dia que foi feito o anúncio do Ministério da Saúde, né, na coletiva da nossa ministra Nízia Trindade. Então, foi feita aí a vacinação, será aplicada no público-alvo de regiões endêmicas, destacando 521 municípios a partir de fevereiro e nessa população aí pensada de 10 a 14 anos. Esse aqui é um cenário que mostra o início da estratégia de vacinação Brasil. Ele mapeia as regionais no Brasil que serão alvo dessa vacinação. Então, a gente pode perceber aí que a gente tem regiões selecionadas, novamente pensando na densidade populacional e no perfil epidemiológico, e estamos ali na região sudeste com a indicação da Metropolitana 1 no estado do Rio de Janeiro. Então, são 522 municípios globalmente, excetuando o município de Dourados e Mato Grosso do Sul, que já começou, né, tem todo um projeto piloto acontecendo lá. No mais, a programação ela perfaz esses 521 municípios que já tem aí uma tratativa de início. Então, toda a expectativa, né, eu acho que é uma
pergunta que todo mundo está se fazendo: quando chega a vacina, né? Então, o planejamento já está feito, a eleição do público-alvo já foi definida, as regiões do país com esse critério de vacinação já foi definido, então a gente tem, com muita brevidade, a chegada da vacina acontecendo, e a gente espera que agora, em fevereiro, isso já se dê, para que a gente possa operacionalizar, né? As equipes já estão na ansiedade, é uma ansiedade boa, porque a gente sabe que é um ganho para a população vacinada e para o controle da dengue também. Então, se você tem curiosidade aí de conhecer os municípios contemplados, existe no site gov.br/saúde o link onde você pode encontrar aí os municípios selecionados para vacinação dengue. É possível saber em cada unidade federada quais foram os municípios que vão compor esse momento de estratégia, né? A gente não pode chamar isso de campanha de vacinação, porque ela não é direcionada a um público global, ela é um grupo específico em algumas regiões, então ela é denominada estratégia de vacinação, e a gente vai seguir aí com as recomendações do Ministério da Saúde. Lembrando, gente, que essa é uma decisão tripartite, então o CONAS, CONASEMES, eles validam, chancelam uma decisão do Ministério que é pautada na Organização Mundial de Saúde. Então, a gente está muito bem amparado por todas as recomendações de eficácia e segurança para a gente ter o início da vacinação no Sistema Único de Saúde. Esse aqui é a lista, né, para quem tem curiosidade aí, da Metropolitana 1, no estado do Rio de Janeiro. A gente compõe ali a cidade do Rio de Janeiro, como sempre, pelo porte populacional que tem, né, pelo perfil que apresenta, está na indicação, e a gente tem outros municípios aí indicados para essa estratégia de vacinação dengue, para que todos conheçam. E a gente falando um pouquinho agora da estratégia em si, e aí eu vou pautar algumas orientações aqui voltadas à nossa rede de vacinação no município do Rio de Janeiro, né? Eu acho que cada um vai encontrar também estratégias específicas nesses municípios onde a vacinação acontecerá. É claro que a microprogramação, que é uma metodologia do Ministério da Saúde, precisa ser levada em conta para entender o que no território vai fortalecer a captação dos adolescentes para vacinação, e aqui a gente já vem trabalhando com uma linha, uma diretriz de alcance. Então, o suprimento da vacina ele já está garantido pelo Ministério da Saúde. O Ministério adquiriu todo o volume possível naquele momento com o laboratório produtor, perfazendo mais de 5 milhões de doses. Recebeu doação de mais de 1 milhão de doses, então o Ministério da Saúde tem uma carga aí de doses bem expressiva para poder garantir que essa estratégia em 2024 ocorra da melhor forma possível, com continuidade. E já tem aí uma visão para 2025, então eu acho que a gente tem aí um segmento importante que vai nos ajudar bastante no controle da dengue a médio e longo prazo. Então, o compromisso do SUS, né, queria destacar que saiu essa notícia no dia 5 de fevereiro, na Agência Brasil, destacando que o fabricante ele tem total interesse e compromisso em dar prioridade dessa entrega da vacina para que a gente possa oferecer no Sistema Único de Saúde, né? Então, claro que essa vacina já está disponível na rede privada, a gente sabe disso, desde o registro feito, a rede particular já vem perfazendo a oferta dessa vacina, mas como o compromisso com o SUS ele é de uma importância, uma relevância muito maior, e tem toda uma questão de imunidade coletiva, o impacto da doença na população vacinada, o SUS está aí com esse compromisso firmado para repasse de vacina. O objetivo da vacinação, para quem pergunta assim, mas o que a gente vai ter de impacto, qual vai ser o benefício disso? É reduzir a hospitalização e óbito. Então, a gente sabe que a dengue, muitas vezes, ela pode performar com uma clínica moderada, branda, e não ter agravamento. A gente sabe que alguns casos vão passar muito bem com acompanhamento laboratorial, mas outros, sim, fazem o agravamento, merecem a hospitalização, e muitas vezes o desfecho ele pode ser desfecho óbito. Então, a gente quer reverter esse perfil epidemiológico de quem hospitaliza, de quem tem o desfecho óbito nessa população vacinada. Então, o impacto ele vai ser expressivamente nesses indicadores.
Então, a gente vai ter a população-alvo aqui para mostrar a vocês, no nosso cenário da cidade do Rio de Janeiro, de 10 a 14 anos, nós temos 354 mil adolescentes, aproximadamente, para alcance. E aí, o padrão ouro do Ministério da Saúde para vacinação é definir que pelo menos 90% desse público receba o esquema completo. A gente vai falar um pouquinho de esquema, mas ele já faz uma recomendação de 2 doses aplicadas. Então, a gente teria aí uma missão mínima, meta mínima para a rede de vacinação de alcance de pelo menos 319 mil adolescentes, mas é óbvio que a gente vai trabalhar nos 100, né? A gente quer chegar com toda a população vacinada. Então, as metas de vacinação por área de planejamento na cidade do Rio de Janeiro, para quem não conhece a cidade, né, nossa regional, nossas divisões sanitárias aí, a gente tem 10 áreas de planejamento da saúde, que vai do centro da cidade, Zona Sul, Tijuca, Lins, Manguinhos, Madureira, Bangu, Barra da Tijuca, Campo Grande, Santa Cruz. Então, a gente vai fazer todo o planejamento e toda a operação voltado para a captação do público-alvo nessas 10 regiões. Período da vacinação, né? Mas quando começa, Nádia? Enfim, a gente está no imediato, assim, a gente está no início imediato à medida que a vacina chegar. Nossa fase de preparação, de planejamento, ela já está acontecendo, a gente já está resolvendo detalhes finos da operação, mas nós já estamos prontos. Assim, essa é talvez o anúncio e a notícia que a gente quer dar, que a SMS Rio ela já se encontra pronta para, na medida que a vacina chegar, a gente conseguir performar o início. E a nossa intenção, por uma estratégia da nossa gestão municipal, é buscar ao máximo uma vacinação rápida e oportuna, que se dê em uma semana, se possível. Então, a gente vai fazer a comunicação disso. Assim que a vacina chegar, todo o plano de comunicação vai ser trabalhado para a convocação do público-alvo e para os períodos de vacinação que a gente vai ter. Não significa que a gente só vai vacinar durante uma semana, né? A gente vai ter um período de vacinação. Enquanto não alcançarmos a meta, a vacinação continuará, mas todos os esforços, o planejamento e as estratégias, elas serão intensificadas durante uma semana de ação vacinal, onde a gente possa alcançar todos os locais onde esse adolescente esteja e, principalmente, recebendo ele nas nossas unidades de atenção primária, né? Então, se a gente falar de estratégia, como é que eu alcanço esse público-alvo, a procura espontânea nas 238 unidades que a gente dispõe é clara, é nosso carro-chefe, a gente vai estar trabalhando com o acolhimento, o aconselhamento e a vacinação desse público, que é um público que pode nos procurar espontaneamente para se vacinar. A gente também tem aí uma estratégia de identificação de instituições para adolescentes, tanto aqueles que estejam sob medidas socioeducativas, mas também abrigados, institucionalizados. A gente já tem esse mapeamento para poder também fazer a vacinação em loco, né? Essa é uma estratégia extramuro que a gente vai adotar. E a famosa, querida vacinação nas escolas, porque a gente tem uma parceria histórica com a Secretaria Municipal de Educação na cidade do Rio de Janeiro. E já estamos em tratativa para uma programação. Então, as principais escolas com adolescentes de 10 a 14 anos, nessa primeira semana, elas já serão contempladas, e a gente vai seguir com essa programação de vacinação nas escolas, porque isso é um compromisso não da vacinação de dengue, isso é um compromisso da SMS Rio com o calendário nacional de vacinação. Então, essa programação, assim que ela estiver concluída, a gente vai publicar em Diário Oficial para dar visibilidade, para dar transparência e para que a população possa acompanhar também. Então, seguimos aqui para falar um pouquinho da nossa vacina. A vacina de dengue é uma vacina atenuada, então ela é feita de vírus vivos atenuados. Portanto, aquelas precauções, contraindicações clássicas de vacinas vivas, elas se mantêm. Ela já é uma vacina registrada pela Anvisa e ela tem uma plataforma quimérica que a construção dela, ela utiliza o arcabouço genético do vírus do tipo dengue tipo 2 e nele são implantados, são adicionadas proteínas antigênicas dos 4 tipos de vírus dengue. Então, a gente cria ali uma recombinação proteica altamente antigênica, segura, numa tecnologia
já aprovada, já demonstrada com clareza com relação às eficácias nos primeiros resultados que a gente tem e com segurança também. Então, é uma vacina dita quimérica, porque ela combina os 4 tipos de dengue, proteínas desses 4 tipos, numa estrutura única baseada no arcabouço genético do vírus tipo 2. E ela é viva atenuada. Então, a gente vai ver aí que tem algumas questões com relação à indicação e contraindicação. Para os senhores conhecerem aí a composição, é uma vacina tetravalente, né, denominada tetravalente, porque ela tem sorotipos 1, 2, 3, 4. Ela é viva atenuada e tem aí a sua concentração em 0,5 ml. Eu consigo performar concentrações seguras e eficazes para promover proteção contra os 4 sorotipos do vírus dengue. A eficácia nos primeiros estudos, esse é um material vindo do próprio laboratório produtor. Para dengue tipo 1, a gente performa com quase 70%, tipo 2, 95%, tipo 3, 48%, tipo 4, existe uma variância aí e novos estudos vão dar mais evidências para a gente. Mas o mais importante é a gente entender que a prevenção de hospitalização ela gira em torno de 84%. Então, a gente vai conseguir efetivamente mudar o cenário nessa população vacinada de hospitalização, desfecho óbito. E isso é efetivo, isso já está comprovado e a gente vai fazer o nosso monitoramento de vigilância pós-vacinação para também corroborar com dados e com evidências da realidade, né? A gente começa a vacinar e faz todo o monitoramento contínuo. Algumas pessoas podem perguntar assim, eu consigo proteção cruzada para Zika, para chikungunya, para febre amarela, se eu estou falando de arbovirose? E não, né? Eu acho que é importante a gente destacar que é uma vacina específica, ela tem proteínas antigênicas específicas para os sorotipos de dengue, então ela só vai conseguir conferir proteção específica para o vírus dengue. Tá? A gente não consegue ter aí, neste momento, evidências de resposta cruzada, o que reforça muito a nossa necessidade de manter cuidados sanitários e ambientais, porque o mosquito é o mesmo, então a proliferação dele, a prevenção disso precisa ser mantida com toda a força. Apresentando a vocês aí as primeiras fotos, né? A gente tem aí a possibilidade de 2 apresentações pelo laboratório produtor. Estamos aí aguardando a confirmação de qual será. Ela é uma vacina liofilizada, ela precisa de reconstituição, então ela vem liofilizada compondo com seu diluente próprio e ela pode vir no formato de seringa com agulha já fornecida, ou a gente vai utilizar os nossos insumos tradicionais aí para reconstituição e aplicação. Tá? Mas esse é o primeira informação técnica que nos chega e a gente vai confirmar adiante à medida que isso for fato, né, que a vacina chegar. De informação técnica importante, é uma vacina que ela performa de 4 a 59 anos, ela não tem evidências e estudos que nos deem segurança de eficácia abaixo de 4 anos e 60 ou mais. Então, nesse momento, essa vacina ela não tem essa recomendação. E eu queria destacar que essa indicação de uso pelo laboratório produtor. Então, a vacina, na rede particular, por exemplo, ela vem sendo oferecida nessa faixa etária, de 4 a 59, ok. Mas, para a nossa estratégia SUS, optou-se, decidiu-se pelo grupo de 10 a 14 anos. Tá? Então, para a gente entender aí que faixa etária é possível e que faixa etária foi selecionada para a estratégia SUS. O frasco é unidose, o que para a gente é uma felicidade, pensando em não perda técnica. A gente vai ter um grande desafio de ter operações de rede de frio, de logística, assim, muito bem amarradas, muito bem executadas para que a gente não tenha perdas físicas, mas em termos de perda técnica a gente já sai ganhando porque é zero, né? A gente não perde dose, né? A não ser que haja alguma situação adversa, mas é 100% de consumo. Ela é via subcutânea exclusivamente, ela não aceita nenhuma outra via de aplicação, em dose de 0,5 ml, mantida nas mesmas condições que as outras vacinas, de 2 a 8 graus positivos. Uma vez feita a reconstituição da vacina, ela é de uso imediato. Eu não posso diluir e deixar essa vacina
aguardando alguma coisa ou reservada em rede de frio por algum motivo. Uma vez reconstituída, ela é de uso imediato e ela não pode ser congelada como a maior parte das vacinas, né? Uma vez dando entrada na rede de frio habitual, que é de 2 a 8, a gente não procede congelamento, porque senão a gente vai desnaturar essa vacina. A administração simultânea, ela atende a administração com vacinas inativadas. Então, se a gente pensar na vacina do adolescente, que ele também pode requerer, no momento da visita, é possível, sim, vacinar vacina de dengue, hepatite B, vacina de dengue, HPV, vacina de dengue, duplo adulto, ACWY. Não há nenhuma interferência, elas podem ser feitas simultaneamente. Neste momento, como é uma vacina nova, que a gente vai fazer todo o monitoramento de farmacovigilância, existe uma recomendação do Ministério de que, para as vacinas vivas atenuadas outras, que sejam do calendário do adolescente, a gente respeite 30 dias por uma medida de precaução e para garantir vigilância de ESAV, né? Que é aquela vigilância dos eventos supostamente atribuíveis à vacinação contra a dengue. Então, a gente vai ter aí essa precaução inicial de intervalar para outras vacinas atenuadas, mas para as demais tranquilo, a gente vai poder fazer simultânea com toda a segurança. Seguindo aí, a gente tem aí a recomendação de 2 doses, com intervalo de 3 meses entre uma dose e outra. Não há recomendação hoje para reforço, a gente não tem evidência para isso. Então, é um esquema de encerramento simples, apesar da gente ter 3 meses de intervalo. A gente vai precisar monitorar quem fez a primeira dose e buscar captar, né, e recomendar a segunda dose, porque todo o benefício da vacinação ela acontece com o esquema encerrado. A gente tem contraindicações para a vacina de dengue que muito se assemelham às vacinas vivas atenuadas, né? Então, para esse momento, menores de 4 anos, 60 ou mais, ela não está recomendada por uma não licença do laboratório produtor, então não pode ser feita. E, no mais, ela vai seguir muito aquela cartilha tradicional que as equipes de vacinação bem conhecem, né? A situação de anafilaxia, fez uma reação alérgica importante numa primeira dose, a segunda dose ela tem que ser ponderada. Adolescente com imunodeficiência, HIV sintomático ou assintomático, que tem aí uma situação de evidência de função imunológica comprometida, gestantes não podem, lactantes não podem, então performa muito o mesmo perfil de contraindicação de outras vacinas vivas atenuadas. Para precaução, eu destaquei aqui 3 questões que eu achei interessante. Para pacientes que apresentem doença febril aguda grave no momento da visita à unidade de saúde para vacinação, a gente vai seguir a via de regra, que é adiar aquela vacinação até melhora clínica. Isso é bem rotina das nossas unidades, das nossas equipes. Lembrando que, se for uma infecção leve, um resfriado, não há febre, né, não vai contraindicar, a gente vai poder vacinar. E lembrar que é um público adolescente, a gente tem experiências aí de anos anteriores com vacina HPV, com vacina hepatite B, é um público que muitas vezes vivencia a ansiedade da vacinação, seja pela agulha, seja por algum receio. Então, a gente sempre vai performar a vacinação com precaução do adolescente sentado. Se ele demonstrar algum tipo de ansiedade durante a vacinação, mantê-lo em observação para que a gente possa acompanhar e realmente liberá-lo quando ele estiver apto, bem, tranquilo, né? E fazer o aconselhamento, né, gente? Assim, abordar o adolescente, abordar a família, se ela quiser comparecer junto. Eu acho que a gente vai só ganhando aí promotores do benefício da vacinação. Para a vigilância de ESAV, destaquei aqui alguns dos eventos que foram reportados nos estudos clínicos. Então, dor no local da injeção, metade dos vacinados apresentou, dor de cabeça, mialgia, 1/3 apresentou, eritema no local da injeção, aí 27%, mal-estar, né, por alguma razão, 24%, astenia e febre foram os de menor frequência. Geralmente são eventos, ESAVs, de até 2 dias após a vacinação, então eles acontecem de uma forma mais breve, leves, moderados, de curta duração, não implicaram em internação, não implicaram em agravamento, a gente não teve reportados casos graves, e notou-se que os ESAVs eles são menos frequentes na segunda dose do que na primeira, então é um perfil bem parecido das vacinas vivas de um modo geral.
A gente tem aí outras perspectivas, né? A gente está falando de vacina dengue do produtor Takeda, vacina atenuada, quimérica, em 2 doses, mas a gente sabe aí que o nosso Instituto Butantan está em fase final no desenvolvimento de uma vacina, também uma vacina tetravalente, também uma vacina viva atenuada, que vai ser solicitado registro para esse ano. A gente está na expectativa também dessa outra possibilidade de vacina. O interessante é que a vacina do Instituto Butantan ela performa com dose única, né, o que facilitaria também bastante adesão, né, e cobertura vacinal. Mas a gente começa com a vacina da Takeda, que está sendo foi adquirida e a gente vai receber, e futuramente outras possibilidades virão. Queria só chamar a atenção dos senhores que a gente já tem uma vacina Sanofi licenciada, utilizada aí em outras experiências de 6 a 45 anos. Ocorre que ela tem aí uma recomendação de que ela precisa de pessoas previamente infectadas pela dengue, porque aquelas que nunca tiveram dengue, se vacinadas com a vacina da Sanofi, elas podem evoluir para eventos importantes. Então, ela tem aí uma questão de história anterior que pode performar aí adesão e menor procura por essa vacina. Alguns comentários que eu queria fazer para a gente finalizar. Assim, a vacina ela é uma excelente ferramenta de proteção individual, mas ela não estará disponível para toda a população. A gente começa numa estratégia de 10 a 14 anos, sempre seguiremos as recomendações do Ministério da Saúde. Então, se ele nos recomendar, em algum momento, outras faixas etárias, outros grupos, a gente vai acompanhando. Então, não será uma vacina para toda a população. O que vai exigir da população, das equipes de saúde, as medidas sanitárias e ambientais. Elas serão muito necessárias, porque a vacina ela complementa um plano de contingência de dengue. Ela não é o ponto de salvação nesse momento. A gente precisa ter muita clareza que ela vem como um reforço em tudo que a gente já sabe que deve ser feito, e ela não isenta dessas medidas que a gente sabe, que a gente está ouvindo tanto no dia a dia aí, né? Os jornais falam bastante sobre isso, e a gente vai precisar manter cuidados domiciliares, buscar os focos do mosquito, eliminar esse tipo de criadouro, para que a gente possa ter um conjunto forte de contingência para a dengue. Então, você já sabe, mas não custa lembrar, né? Esse aqui é um cartaz do Ministério da Saúde que fala e ajude a eliminar os criadouros, mantenha a caixa d'água bem fechada, receba bem os agentes de saúde, né, os agentes de endemia. Eles são promotores de saúde, eles vão ajudar nesse combate. Amarrar bem os sacos de lixo, colocar areia nos vasos de planta, colocar pneus em locais cobertos que não acumulem água, a limpeza das calhas, né, o fechamento de locais que possam acumular, limpeza constante, não ter sucata, não ter entulho, né, garrafas, potes, vasos sempre vazios e virados para que eles não acumulem, principalmente no momento que a gente tem um tempo favorável para chuva e calor. Então, a gente não pode desanimar e deixar de fazer tudo aquilo que a gente já vem fazendo. A gente sabe bem desses cuidados que todo mundo tem que tirar 10 dias da sua semana para olhar um pouquinho no peridomicílio, já que 75% dos criadores estão lá, né? Essas são as referências, assim, para quem tiver interesse em leitura, estudo, consulta. Isso está super acessível no site do Ministério da Saúde, né, da Anvisa, do próprio laboratório produtor, e foram referências aqui para a gente trazer informação para vocês nessa live. Eu agradeço a atenção de todos e a gente vai estar aqui agora conduzindo dúvidas, perguntas, elogios, e fiquem à vontade. Muito obrigada. Nádia, a gente que te agradece. Primeira coisa, já vou começar com um elogio. O Celso está falando muito boa explicação, de fácil entendimento e objetiva. A gente vai... Já estou vendo aqui todas as perguntas que estão chegando, né? Eu vou já adiantar aqui com a Nádia e vou depois recapitular para ver se eu entendi bem, tá, Nádia? Mas a maior parte das dúvidas que estão chegando é com relação ao intervalo para pessoas que tenham se infectado com dengue ou com Covid. Mas vamos ver se eu peguei bem tudo que você colocou. Primeiro, que uma vacina segura, aprovada pela Anvisa para 4 anos até 59, 11 meses, 29 dias.
É inicialmente, né, uma vacina que vai começar a recomendação pelo Ministério da Saúde de 10 a 14, justamente Isso. porque tem uma limitação de doses e é um público que está internando, enfim, foi o prioritário escolhido. Subcutânea para esse laboratório, né? Sim. 2 doses com intervalo de 3 meses. Isso. Você aprendeu direitinho, Direitinho, né? Unidose, que era outra pergunta. Então, É. ou seja, não vamos ter aquela questão do número de doses no Isso. frasco. É. E não muda nada com relação à conservação, com relação às nossas Nada. outras vacinas. A gente vai performar os mesmos procedimentos. Ela tem um perfil de indicação, conservação, utilização muito similar a vacinas vivas que a gente já trabalha. Então, se alguém está preocupado, assim, como é que eu vou preparar a vacina, administrar a vacina, existe algum cuidado diferenciado? Não, a técnica de boa prática de preparo e conservação se mantém, rede de frio se mantém. O que a gente ganha é a possibilidade de vacinar um público específico, de promover proteção para alguma coisa que a gente não tinha até então e agora a gente ganha. Então, não há temor nenhum para fazer o uso da vacina. Ela vem em 2 doses e eu tenho absoluta certeza que a gente vai ter uma adesão ampla, porque é uma necessidade importante, é relevante, a população entende isso. Uma vacina muito aguardada, né, Nádia? Como você colocou, a gente tem aí e espera, e tem uma expectativa alta que novas vacinas contra a dengue sejam incorporadas, aprovadas pela Anvisa, como a do Butantan. Eu não tenho dúvida, eu acho que a gente tem um futuro promissor. O Brasil ele já vem performando com autossuficiência em produção de vacina, a gente está cada vez mais avançando com esse parque tecnológico de produção de vacina. E eu acho que a gente tem aí um futuro positivo para imunizar, para ampliação, quem sabe, no futuro de outras faixas etárias, com oferta para outros grupos da população. Porque é isso que a gente quer, né? O programa de imunizações ele tem que ser muito ponderado, sim, numa estratégia vacinal, porque ele depende do fornecimento do laboratório produtor. Então, não é possível fazer o compromisso de uma vacinação ampla se não há o fornecimento do laboratório produtor. Então, diante do que o laboratório nos fornece, faz-se o estudo epidemiológico de impacto, de relevância e opta-se, né, seleciona-se um público-alvo de importância. A gente está exatamente nesse momento, não significa que a gente não possa avançar. No futuro isso pode ser diferente, a gente pode ter outras recomendações e eu tenho a impressão de que a gente terá. Pois é, e aí você já respondeu outras perguntas que chegaram, se os profissionais não seriam vacinados, enfim. Mas é isso, gente. A gente vai começar com essa faixa etária indicada, chegando mais doses, e a gente vai seguindo as recomendações. É isso. Acho que a gente vivenciou a experiência da vacinação Covid, né, 2021. A gente viu que a gente precisava gradativamente seguir com a oferta da vacina Covid, até que a gente chegou a um ponto onde a gente conseguiu realmente uma vacinação ampliada. E eu acho que essa experiência nos acalma, e eu queria destacar assim, que é muito do interesse do Programa Nacional de Imunizações que a população se vacine, só que a gente precisa criar um gradiente de incorporação e de oferta para que a gente não tenha descontinuidade. Então, a lógica da decisão agora tem muito a considerar o grupo-alvo, que realmente hospitaliza mais, e principalmente a oferta da vacina. Uma vez que essas variáveis elas possam mudar, outras possibilidades também podem vir, e eu tenho certeza que o laboratório tem muito interesse também de promover outras remessas ao Ministério da Saúde. Então, não percamos a esperança, eu acho que a gente tem um programa muito sério que pensa no hoje, na incorporação de vacinas, mas que já tem a visão do futuro. Então, Celeste, você que perguntou aqui se o profissional da saúde vai tomar de início vai tomar os adolescentes e a gente vai ficar aguardando as próximas recomendações a depender dos aportes de vacina que vão sendo incorporados, tá? Um outro ponto também que as pessoas estão perguntando muito, sim, a pessoa teve dengue, o intervalo para vacinação. Existe uma recomendação do Ministério de que aguarde 6 meses para poder fazer a vacinação. Então, a gente vai precisar entender esse adolescente que nos procura se tem uma história
significativa, clínica, confirmada para dengue, porque ele vai precisar aguardar um tempo, que é uma janela de segurança para você performar a aplicação da vacina e não promover eventos adversos, já que é uma vacina viva atenuada. E como o sistema imunológico ele acabou de ser estimulado pela doença em si, né? Então, você precisa de um tempo de precaução para um restabelecimento mínimo, para que a vacina ela tenha um efeito ok, com a segurança que a gente espera. Mais detalhes vocês vão ver no plano de operações. A gente está aqui. Tem muita coisa. A gente está adiantando aqui todos os componentes com relação à vacina, até para a gente poder já conhecer. Lembrando que a gente já trabalha, a Nath falou muito aqui das vacinas vivas, né? A gente está falando da tríplice viral, sarampo, cachumba e rubéola, febre amarela, né, Nath? Um outro ponto também, eu acho que para destacar, e aí a gente já está se encaminhando para o final, e eu queria agradecer muito a Valentina perguntou aqui se pode administrar em qualquer membro. A gente já está fazendo uma decisão operativa com o Estado e até com o nosso município de já padronizar uma região. Assim, eu não vou adiantar a nossa decisão, porque isso tem que ser pactuado e combinado também com essa região metropolitana, né, porque a gente tenha um padrão similar de aplicação e oferta, mas isso vai ser importante, sim. A gente definirá, sim, um deltoide, né, uma região deltoide direita ou esquerda. Isso vai ser definido porque isso nos ajuda a fazer monitoramento de ESAVs. Já que eu vou poder vacinar esse adolescente para múltiplas vacinas que estejam em atraso com a vacina de dengue, eu preciso saber qual foi o local específico que a vacina de dengue foi aplicada. Então, isso será padronizado, sim. Isso é muito importante, gente. E a gente, como a gente está falando, a gente está antecipando, entendendo o tamanho da nossa rede, a ansiedade que todo mundo está, mas os detalhes também vão no plano de operações e tem vários detalhes que precisam realmente ser pactuados, como toda a estratégia está sendo pactuada tripartite mesmo, Ministério, Estados e municípios, né? Eu queria agradecer a todo mundo que está participando aqui, a gente está bem intenso, a gente está com mais de 700 espectadores, né, que estiveram aqui conosco, que vai ficar aqui também. Mas tem uma questão muito importante, até com relação a alguns comentários que estão sendo abordados e que também a Nádia comentou na explicação dela. Gente, a vacina está sendo muito aguardada, ela é muito importante, mas não é ela que vai dar um impacto no número de casos nesse primeiro momento. Ela vai proteger, sim, principalmente contra hospitalizações e óbitos, como a Nádia explicou, mas a gente não pode esquecer que, além de dengue, a gente também tem outras arboviroses e que, no final das contas, são doenças transmitidas por um vetor, ou seja, o mosquito Aedes aegypti infectado. Então, é muito importante que a gente não descuide, principalmente vacinado, não vacinado, os cuidados para que o mosquito não nasça, eles precisam continuar e eles são a principal forma também de prevenção de todo mundo, né, Nádia? Com certeza. Eu acho que isso é importante, porque quando a gente fala em vacinados, a gente vai ter aí um grupo vacinado, né, performando em 3 meses todo mundo vacinado, mas somos muitos não vacinados ainda. Então, nessa métrica, a gente precisa manter os cuidados individuais, cuidados domiciliares, até que um dia a gente tenha aí uma vacinação ampliada. Mas hoje é fundamental a gente manter o combate do vetor, pensar nas casas, pensar nos locais que a gente possa eliminar criador. Isso não pode desaparecer. Pelo contrário, a gente tem que reforçar. Exatamente. Bom, está tendo bastantes comentários aqui de gratidão, ficou bem esclarecido, ótimas orientações. Queria agradecer aqui, tem muitos queridos que eu não vou citar nomes, porque senão eu vou deixar de falar de outros, mas eu falei de todos os profissionais da unidade de atenção primária que estavam, mas também a gente recebeu aqui agora profissionais também da Rio Saúde, de maternidades também, enfim, o Centro Especial de Vacinação, nosso CEV, os nossos supercentros também estão aqui, né, e deixando parabéns, excelente, o melhor programa de imunizações do país. Equipe SVS Rio, nota 1000. Eu concordo, sou suspeita para falar, mas concordo. A gente agradece. Gente, a gente vai disponibilizar o plano de operações tão logo todas as questões sejam pactuadas entre Estados, município, Ministério, mas a gente entendia a importância da gente conversar, esclarecer, explicar melhor sobre essa vacinação, né? A gente tem uma rede muito robusta, né? Com mais de 238 salas de vacinação, 354 mil
mil doses para a gente, pessoas, né? Ou seja, 700 mil doses para a gente é um volume que a gente consegue fazer tranquilamente. Então, o objetivo mesmo é que venha a vacina para que a gente comece imediatamente as nossas ações e a gente vai também deixando toda a rede orientada. Queria novamente aqui agradecer a Nádia e toda a equipe da coordenação do programa de imunização, né, que estão sempre aí na dianteira e também levando essa rede de imunoamigos dessa cidade, que é incrível e é enorme. E a gente tem muito orgulho mesmo do nosso SUS, do nosso Programa Nacional de Imunizações, como a Nádia mesmo falou, referência mundial e recuperando, retomando as nossas coberturas de rotina, né? Não só falando de dengue aqui ou de Covid, mas também as nossas coberturas de rotina. Então, vamos também vacinar os nossos adolescentes para dengue, além das outras vacinas. Nádia, uma última mensagem aí para a galera que está assistindo? Eu queria mandar um abraço a todos, o meu agradecimento pela audiência, né? A gente está aqui alcançando muitos colegas e que essa informação vocês repliquem. Conhecimento é saber, é poder. A gente cada vez mais que se aprende algo novo, incorpora uma tecnologia nova e a gente sabe explicar, a gente sabe falar sobre aquilo, a gente convence que a vacinação ela é benéfica, que ela tem benefícios e a adesão com certeza será plena. Então, a gente tem aí o desafio lançado, muito em breve nos encontraremos nos postos de vacinação, a gente vai estar visitando os postos à medida que a vacina tiver o início, né? A gente está nessa expectativa. E agradecer a todos que nos assistiram e deixar aqui o meu abraço a toda a equipe do Programa de Saúde Escolar, né, que tem sido muito parceira, não só para esse momento de pensar em estratégias de vacinação dengue, mas ano passado a gente performou aí um número fantástico de visitação às escolas, com vacinação, com atualização de caderneta. Então, é um compromisso de todos e eu queria agradecer isso. E o Programa de Saúde Escolar está aqui também, que se registraram agora aqui no chat, por isso que a gente não citou antes. Pessoal, algumas últimas dúvidas que estão entrando já foram abordadas, então a gente está no ao vivo, né? Mas vai ficar também disponível, então vocês vão conseguir voltar e está tudo já explicadinho aqui, tá? Gente, então, mais uma vez agradecer a todo mundo e com certeza a gente vai continuar se falando. Lembrem-se, 10 minutos contra a dengue, semanalmente em todas as casas, domicílios, aos profissionais de saúde, agentes comunitários de saúde, agentes de vigilância em saúde. Vamos continuar a intensificação de combate ao mosquito nas nossas visitas e é isso. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.